Estamos começando mais um programa diagnóstico e hoje nós temos o privilégio de receber aquele que é cirurgião oncológico, o Dr. João Douglas Nico. Além de cirurgião oncológico também, ele é professor da nossa universidade, professor em oncologia para o curso de medicina da nossa Universidade Federal. Muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. João Douglas. Dr. João Douglas, afinal, como é essa especialidade? O que vem a ser a cirurgia oncológica e como o médico chega a esse patamar, doutor? Olá, tudo bem? Eu que agradeço, é um prazer enorme a oportunidade de vir discutir sobre esse assunto. Bom, a cirurgia oncológica, o nome dela, vamos dizer, oficial, pelos credenciamentos, é chamada de cancerologia cirúrgica. Ela é uma etapa do estudo do câncer, né? A gente divide a cancerologia em cancerologia clínica, que seria o oncologista clínico, o cancerologista cirúrgico, que é o cirurgião oncológico, e os radio-oncologistas, que são os médicos que fazem a radioterapia, não é? Além disso, nós temos pediatras especialistas e hematologistas especialistas em oncologia também, que se dedicam ao tratamento de linfomas, leucemias em adultos e crianças. Então, a área oncológica, ela é dividida nessa gama de especialidades e uma delas é a cirurgia oncológica. Todas elas têm o ponto central, o estudo do câncer. Isso é muito importante, porque todos os especialistas eles vão ter noção de todas as outras áreas. Então, não é um especialista, qualquer um deles, que vai saber só aquela área e o tumor daquela área, não é? Daquela região do corpo humano. Ele é um especialista que vai ter um entendimento global do tratamento. Assim como eu faço cirurgia oncológica, eu entendo também sobre os outros tratamentos. Não é eu que passo os tratamentos, mas eu tenho noção dos outros tratamentos para poder até dar o melhor tratamento para o paciente. Então, aliás, a sua formação, desculpe interromper, doutor, mas a sua formação ela requer uma prévia, quer dizer, uma passagem prévia pela cirurgia geral. Quer dizer, antes de se tornar cirurgião oncológico, cirurgião do câncer, por assim dizer, o senhor teve que fazer cirurgia geral, não é verdade? Isso. Serve-se como pré-requisito, né? É necessário que todas essas áreas tenham um pré-requisito, né? No caso da cirurgia oncológica, é necessário que você faça primeiro a cirurgia geral. São, em média, 2 anos de cirurgia geral e a especialidade de cirurgia oncológica ou cancerologia cirúrgica são mais 3 anos de dedicação à especialidade. Dentro desse período de 3 anos, nós passamos pelas outras áreas, inclusive as clínicas, né? Para ter noção de todos os tratamentos, mas fica principalmente na área de cirurgia. E dentro da área de cirurgia oncológica, das áreas abordadas durante a especialização, a residência médica, né? Nós passamos todas as áreas de tumores, exceto os tumores cerebrais, os demais, todas as áreas a gente está envolvido. A cirurgia... Então, tumor cerebral seria mais um neurocirurgião? Neurocirurgião, isso. Da cirurgia oncológica seria cirurgia do tórax, cirurgia da mama, a cirurgia dos órgãos abdominais, de pele, de tumores de partes moles, cirurgias urológicas, todas essas áreas. O cirurgião oncológico ele se dedica durante a sua formação e depois ele escolhe ou não, de acordo com a sua afinidade, em exercer qual parte da cirurgia oncológica. Eu, por exemplo, hoje atuo na área de mama, de abdômen, né, dos órgãos abdominais, pélvicos, ginecológicos e tumores de pele, partes moles também. Então, algumas áreas, como cabeça, pescoço, tórax, a parte de próstata, eu não me dedico mais. Eu dedico às outras áreas, né? Isso é por questão de opção, de dedicação pessoal, né? E de afinidade também, obviamente. Agora, doutor, o senhor dizia que tem a formação geral. Quer dizer, o senhor opera, no mais das vezes, tumores, quer dizer, retira das pessoas cânceres em determinados órgãos do corpo humano. Agora, isso não impede o senhor, por exemplo, de fazer cirurgia geral, tipo, por exemplo, tirar uma vesícula, operar um intestino, um estômago. O senhor não faz isso mais, o senhor ainda faz. Hoje, a sua atuação é tão somente voltada para a área oncológica, câncer. Isso. Eu estou aqui em Valadares faz 11 anos, em torno de 11 anos, e me dediquei muito à especialidade. Hoje eu faço praticamente cirurgias oncológicas. Faço também as cirurgias de cunho geral, né? Principalmente as videolaparoscópicas. Então, mas a tendência, quando a gente atua na área, a gente receber sempre pacientes dessa área. Então, realmente, a maior parte da minha produção hoje, minhas cirurgias, é de cirurgias para câncer. Também faço algumas cirurgias básicas ainda da cirurgia geral
e principalmente videolaparoscópicas. Ou seja, aquelas nas quais não há abertura propriamente do indivíduo. Há sim, através de um vídeo, né, de uma cirurgia fechada que nós chamamos, sem a laparotomia, quer dizer, sem a abertura das cavidades. Agora, doutor, o senhor dizia que faz essa abordagem cirúrgica do tumor, do câncer no geral. Mas na experiência do senhor, qual aquele que tem mais sido frequente no seu consultório? Em outras palavras, qual aquele paciente que se lhe é apresentado com um tumor que precisa ser retirado, em termos estatísticos? Qual é o principal? Olha, sem dúvida, o principal tumor hoje, o mais incidente, é o câncer de mama. Existem duas vertentes, né? Existe o encaminhamento para a gente, né, quanto cirurgião oncológico, e aquele tumor mais comum. No consultório eu recebo muito tumores do aparelho gastrointestinal e tumores de mama, né? E uma outra quantidade variada de tumores de pele, melanoma, também eu recebo. Mas principalmente isso mesmo, tumores de mama e tumores do trato gastrointestinal. São os mais comuns que se apresentam no consultório. Estatisticamente também são os mais comuns. Uma pergunta um tanto difícil de ser respondida, mas porque vai depender do estadiamento. Quer dizer, quando o paciente lhe é enviado, nós fazemos uma triagem para saber em qual grau está o câncer dele, o tumor dele. Agora, em linhas gerais, qual o sucesso do tratamento? Uma pergunta bem importante vai puxar uma outra questão importante. Geralmente, o que acontece? Os tumores hoje, a gente tem muita possibilidade de diagnóstico precoce, mas nem sempre, infelizmente, acontece isso. Muitas vezes os tumores chegam na fase mais tardia. Isso depende, certamente, da fase que se encontra o tumor. Se é um estágio clínico inicial, perto de 100%. Se é um estágio mais avançado, próximo de 50%. Se é um estágio muito avançado, talvez chance de cura pequena ou nenhuma. A média é que a gente tem conseguido aí, tratar os pacientes no estágio de médio a pouco avançado, né? Não muito, alguns casos muito avançados, é claro. Esse sim tem um bom relacionamento com o tratamento e a gente pode tratar ele com cirurgia, com outros tratamentos químio e radioterapia e tem uma taxa de sucesso bem alta. Agora, uma coisa importante que fala um pouco da especialidade é que muitas vezes eles designam o cirurgião oncológico como o cirurgião que tira tudo, de toda maneira. Isso causa um viés que é encaminhado, muitos casos avançados, para o cirurgião oncológico. Ora, isso não é verdade. O cirurgião oncológico trata de casos grandes e pequenos também muito bem, e muito melhor dos pequenos. Uma outra falsa... O que o senhor está a dizer, desculpe interromper, mas o que o senhor está a dizer é o seguinte: muitas vezes o médico, o generalista, talvez o cirurgião não muito habilitado, ele se aventura em tentar tratar aquela doença e abordar aquela doença e só envia, ou mesmo o clínico, às vezes o médico clínico, só envia ao cirurgião oncológico quando a situação está um tanto mais complicada. É isso que eu entendi, não? Mais complicado, um caso mais avançado. E por vezes o tratamento melhor é quando o tumor está menor. E aí é uma grande diferença que tem que ser abordada. Esse tratamento ele é tão específico e dedicado para quem está feito a tratar o tumor, não só operar, e sim tratar da doença, entender a doença como um todo. Isso é muito importante no tratamento, porque você vai dar o principal desfecho do tratamento. Se ele vai ter que complementar o tratamento antes ou depois da cirurgia, com a quimio-radioterapia, se vai ter que tirar muito tumor ou menos, porque aí outra impressão que você tem é que esse tumor sempre tem que tirar muito. É uma cirurgia oncológica sempre... Não, a cirurgia oncológica nem sempre é uma cirurgia grande, ela é adequada. Às vezes ela tem que ser enorme, às vezes ela tem que poupar alguns locais para dar qualidade de vida. Nós chamamos de limites da ressecção, não é isso? Que é margem de ressecção, isso. Não é isso? Nos explique melhor essa margem, doutor. A margem de ressecção, ela deve ser adequada ao tumor e adequada à qualidade de vida do paciente. Então, nem sempre tirar tudo é o mais certo. Tirar tudo em volta, né? Mas tenta-se sempre buscar dentro, é claro, de uma qualidade de vida e de uma chance de cura, tirar o tumor e um limite além do tumor. Porque o tumor muito próximo do local de retirada dele, ele pode ter pequenos vamos dizer assim, ninhos ou pequenas sementinhas que pode disseminar ali perto. Então a gente costuma tirar o tumor e um pouco a mais, que seria a margem de segurança. Isso é muito importante, principalmente os tumores de mama, por exemplo, e em outros órgãos. Às vezes os tumores estão grandes, acolados em vários órgãos, é importante tirar todos os órgãos que estão acometidos. Mas às vezes não é necessário tirar órgãos que não estão acometidos. Muitas vezes a impressão é que a cirurgia vai retirar todos os órgãos. Não, ela vai tirar o que é necessário. E para isso precisa de um bom entendimento da doença.
Agora, existem situações também que o tumor está de tal maneira grande que é preciso fazer uma radioterapia ou mesmo uma quimioterapia para reduzir o tamanho do tumor de tal maneira, de tal forma que ele possa ser excisado, que ele possa ser extirpado, não é isso? Isso. Muitos tumores têm o benefício da rádio ou quimioterapia ou ambos, né, que a gente chama de neoadjuvante, pré-tratamento. Nem sempre é só para diminuir o tratamento, diminuir o tamanho do tumor. Muitas vezes é para melhorar a chance de cura do paciente também. Então, por exemplo, hoje está muito bem estabelecido que os tumores de reto, médio e baixo deve-se fazer radioquimioterapia antes de operar. Isso aumenta as chances, né, da ressecção, né, as chances do tumor ser retirado, diminui as chances do paciente ficar com uma bolsinha coletora de fezes, então melhora a qualidade de vida e diminui também as chances de recidiva da doença ali naquele local. Então hoje, para tumor de reto médio e alto, torna-se praticamente uma rotina indicar primeiro fazer radioquimioterapia antes da cirurgia, né? E depois se faz a cirurgia. Lembrando que a cirurgia é o principal tratamento para a maioria dos tumores sólidos. Então esse é o principal tratamento. Uma boa cirurgia, ela leva a maior chance de cura. Pode ser complementado com rádio e quimioterapia. Uma boa cirurgia, ela por si só às vezes é suficiente. E nunca um outro tratamento complementa uma boa cirurgia. Você não pode fazer uma cirurgia ruim e depois complementar com radioterapia e quimioterapia. Isso não procede. Você não consegue melhorar o resultado cirúrgico com outros tratamentos. Muito bem, nós temos tido o grande prazer de conversar aqui com o Dr. João Douglas Nico, ele que é cirurgião oncológico e também professor de oncologia da nossa Universidade Federal. Nós faremos agora um breve intervalo e já retornaremos ainda conversando sobre esse assunto com o Dr. João Douglas. Portanto, continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje tendo o prazer e o privilégio de receber o Dr. João Douglas Nico. Dr. João Douglas é cirurgião oncológico. Dr. João Douglas, no bloco anterior, nós falávamos de um tumor, que é o tumor do reto, que é a porção mais baixa do intestino, onde esse tumor é primeiramente abordado pela quimioterapia e radioterapia, para depois então entrar em cena o cirurgião oncológico a fim de extirpar, de ressecar, de retirar aquele tumor. Pois bem, quando então costuma entrar em cena o cirurgião oncológico das variadas apresentações dos tumores? Olha, é sempre importante você consultar as especialidades oncológicas quando for fazer um tratamento. Então, inicialmente, o cirurgião oncológico, o oncologista clínico, entram em cena juntos, mesmo na abordagem inicial. Mesmo que for fazer químio, rádio antes, que não são todos os casos de todos os tumores de reto, né, do intestino baixo principalmente. Então sempre é importante essa abordagem inicial, todos os especialistas verem no início, porque durante o tratamento esse tumor vai mudando a sua dinâmica, né? Então é importante sempre acompanhar. O mais importante, com o diagnóstico de tumor, o mais importante é você procurar um especialista em tratamento de câncer, um oncologista, seja ele clínico ou cirurgião. Ele tem que estar, você tem que chegar a esse especialista para saber qual é a opinião do especialista em relação ao seu tratamento, né? Fazendo-se o tratamento, o início do tratamento com radioquimioterapia, quando que o cirurgião vai atuar na cirurgia? Então, ele vai passar por esse processo, é um processo em torno de 5 semanas, mais ou menos, e depois disso ele volta para o cirurgião dá um descanso para esse tratamento e só depois é que vai ser feita a cirurgia completa para retirada do tumor. Então, isso é um tratamento já bem preconizado, não tem problema esperar, é bom o paciente esperar esse tempo, e ele é um tratamento longo, mas com uma chance de sucesso e cura muito alta. Agora, quando nós pensamos em cirurgias para cânceres, nós imaginamos cirurgias grandes e, naturalmente, cirurgias que requeram o que nós chamamos de laparotomia, ou seja, abrir, por exemplo, se for na cavidade abdominal, abrir mesmo o abdômen a fim de abordar aquele tumor. Mas existem situações em que a chamada a cirurgia por vídeo também pode ser feita, ou seja, sem a necessidade de realmente abrir o indivíduo? Sim, hoje existe a possibilidade de uma gama de tumores ser operado por videolaparoscopia, sem necessidade de grandes incisões, apenas pequenas incisões. Seria a cirurgia a laser, né, popularmente.
mas que não é a laser, é cirurgia feita através de pequenas pinças e com a câmera dentro da cavidade abdominal. Seguindo o exemplo do tumor de reto, hoje uma cirurgia perfeitamente, né? O tumor de intestino grosso, no final do intestino grosso, que é o reto, ou no meio, pode ser feito perfeitamente por videolaparoscopia, né? Com uma grande taxa de sucesso. Não precisa ser um tumor muito pequeno. Tumores, de modo geral, não sejam exageradamente grandes, eles podem ser feitos por videolaparoscopia. Tumores de útero, tumores de reto, de cólon, não é? Tumores gástricos, tumores até de pâncreas. Então, hoje existe uma gama de cirurgias que pode ser feita com segurança por videolaparoscopia, né? Inclusive, você estava comentando do volume de consultório, eu esqueci de citar os tumores de útero, que são muito comuns na mulher e também podem ser feitos por videolaparoscopia. Sem a necessidade de abrir, né? Uma cirurgia mais fechada. Mais fechada, com pequenos cortes. A grande vantagem é que a videolaparoscopia traz ao paciente uma recuperação muito rápida. Um tumor de intestino, por exemplo, um que eu operei semana passada, vai ter uma semana que vem agora, o tumor ele é operado e existe a possibilidade, se o paciente reagir bem, geralmente reage, dele ter alta com 3 ou 4 dias. O tumor operado da outra maneira demora, às vezes uma semana para ter alta. Então, em média, a cirurgia traz uma recuperação muito mais rápida do paciente, não só do hospital, em casa também, a recuperação ao trabalho, às atividades, porque ela é feita com pequenas incisões e o paciente fica menos tempo convalescente da recuperação pós-operatória. Quer dizer, esse período de internação é encurtado e a própria saúde do indivíduo é recobrada mais rapidamente. Podendo ir trabalhar, estudar, enfim, né? Fazer suas atividades. Agora, doutor, nós sabemos também que quando já acontecem as chamadas metástases à distância, quer dizer, quando o tumor já se espalha para outros órgãos, né, o que nós chamamos de metástase, muitas vezes não há muito o que fazer, porque realmente já se torna um tumor quase que inoperável. Mas há situações que, ainda que haja metástase, quer dizer, o tumor se implantou à distância, é necessário fazer uma abordagem cirúrgica, não para curar o indivíduo, mas para também melhorar a sua qualidade de vida, não é verdade? É verdade. Os tumores obstrutivos avançados, tumores que sangram, muitas vezes necessitam, né, de uma abordagem cirúrgica. Os pacientes que têm câncer, em média, em torno de 80% a 90% deles vão precisar de alguma abordagem cirúrgica em algum momento da sua vida, ou para tratar, ou para curar, ou para tomar medidas paliativas. Mas olha, um ponto importante, você falou a questão da metástase, a maior parte dos tumores que dão metástase, eles são taxados como incuráveis. A grande maioria são considerados incuráveis mesmo, mas alguns temos que tomar muito cuidado. Uns são incuráveis, mas são de tratamento longo, então ele não necessariamente a pessoa vai ter uma doença assim fatal, né, de forma rápida, e em alguns casos a metástase não se configura uma doença terminal. Muitas vezes pode se curar um paciente com metástase, ele ficar curado e livre da doença para sempre. Por exemplo, é muito interessante esse tumor de reto, ele está servindo de exemplo, né? O tumor de reto, de cólon, quando tem metástase, por exemplo, para o fígado, e são poucas metástases, a taxa de cura para esses pacientes que já têm doença no fígado, que seriam, se imaginar que seriam incuráveis, eles podem estar curados em mais de 50% dos casos. Então, se retirando o tumor do reto, do intestino e retirando-se os tumores que estão no fígado, existe a chance ainda desse paciente ficar curado e livre da doença para sempre. Então, isso, interessante, muito interessante. Isso é um conceito que se tem, que a pessoa não tem mais tratamento, até entre os próprios médicos, não. Pelo contrário, alguns tumores eles têm chance da pessoa ficar curada mesmo se tratando das metástases. Bom saber disso, porque uma vez firmado o diagnóstico que há metástase, no nosso entender, pelo menos no passado, nós entendíamos que a doença já era incurável, mas conforme o senhor bem colocou, existe uma possibilidade de cura, ainda que haja metástase. Lembrando também que essas metástases podem existir e ficar estacionadas. Na verdade, elas podem não progredir, não é isso, doutor? Isso. O que proporciona uma certa estabilidade do tratamento, não é verdade? Verdade. Onde eu fiz a minha formação, existia um dizer muito importante de alguns médicos antigos, né? Nós temos várias doenças incuráveis hoje que são tratadas e isso nem sempre é percebido. Por exemplo, diabetes, hipertensão são doenças incuráveis, mas são tratadas. O câncer, por vezes, ele não vai ter um tratamento de cura, mas muitas vezes ele vai ser tratado, assim como diabetes e hipertensão. Vai ser levado à frente a vida, né, do paciente para ele poder ter seus lazeres, o seu trabalho. Então, lembrar disso. O câncer, ele tem cura,
Às vezes que ele não tem, pode ser prorrogado aquele tratamento por muito tempo, né? Igual a hipertensão, diabetes também, que são doenças graves e são tratadas, elas não são curáveis, não é? Então isso era muito interessante, que a gente pode conversar com o paciente sobre isso. O senhor dizia da sua formação, me parece que o senhor se formou na Universidade Federal do Espírito Santo, não é isso? Nisso nós temos algo em comum, que eu também me formei lá. E um outro aspecto também da sua formação seria a parte da especialização que aconteceu em Barretos, no interior de São Paulo. Aliás, um centro muito importante no que tange ao combate e tratamento do câncer e diagnóstico também, não é isso, doutor? Nos conte um pouquinho mais acerca da sua formação lá na cidade de Barretos. Como já foi citado no bloco anterior, né, para se fazer cirurgia oncológica tem que se fazer 2 a 3 anos, no caso eu fiz 3 anos de cirurgia geral em São Paulo, depois eu fui para Barretos fazer a residência de cirurgia oncológica, que são mais 3 anos de especialização. O hospital é um hospital muito grande, ele hoje é considerado um dos maiores, está entre os 3, né, maiores, 3 ou 4 maiores do país, e tem uma demanda muito grande de tumores, de pacientes com tumores do Brasil inteiro, né? Então não atende só São Paulo, atende Rondônia, outros estados, Mato Grosso. E lá existe uma gama muito grande de variedade dos tumores, existe um centro muito grande de pesquisa, de bancos de tumores, pesquisa clínica em tratamentos oncológicos para tumores com quimioterápicos, pesquisa agora, um centro de pesquisa na parte ocupacional. Aqueles cânceres voltados à profissão. Isso é muito importante, é uma novidade. Então, quer dizer, o centro é enorme e a gente tem a oportunidade de passar em vários pontos desse centro e ficar lá 3 anos vendo uma variedade muito grande, numa intensidade muito grande. Então, todos os tumores, alguns talvez menos, mas todos deu para ver praticamente todos os tipos de tumores cirúrgicos, né, durante essa época lá. E com isso o senhor voltou mais o seu olhar, né, e foi mais para essa área da mama, do colo retal, que a gente cirurgia do intestino. A gente vai fazer uma seleção do que tem mais vontade de fazer, né? Eu gosto muito de cirurgia colo retal, pélvica, né? Faço muito cirurgia para tumores de útero, de mama e por vezes por videolaparoscopia, e também a gente faz cirurgia de mama com algumas reconstruções. Isso é muito importante. Isso tem lá na formação, a gente aprende isso com experiência e vem com experiência muito grande. Com volume de pacientes. É muito grande do centro. Então, a gente operava todos os dias, 2 ou 3 pacientes, todos os dias durante 3 anos. É uma quantidade grande de pacientes. Muito bem, nós gostaríamos de agradecer muito a presença do Dr. João Douglas, que realmente nós somos muito instruídos, muito informados com respeito à sua especialidade, cirurgia oncológica, e gostaríamos também de te agradecer por ter passado conosco esses instantes e de fazer um convite para novamente nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até mais!